Olá, nós estamos no 11º estudo da revista Compromisso, do terceiro trimestre desse ano corrente, 2020, né? Que estamos estudando sobre oração. E hoje vamos estudar a respeito da oração e suas implicações com a generosidade. No capítulo 16 da sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo fala em dinheiro e fala em cuidado e também em generosidade. O pano de fundo desta fala de Paulo está relacionado com as severas privações que a igreja de Jerusalém, os irmãos de Jerusalém, estavam enfrentando, né? Por que esses irmãos estavam enfrentando situações tão adversas lá no primeiro século? Basicamente por três razões. Primeiro, por fatores políticos, né? A instabilidade ali da Judéia, muito prolongada, em função das constantes rebeliões dos judeus, faziam com que toda a vida ali fosse bastante difícil, né? A segunda razão tem a ver com perspectivas escatológicas equivocadas. A percepção do retorno de Cristo ainda para os seus dias fez com que muitos negligenciassem a responsabilidade pelo trabalho, por uma série de coisas, né? E o terceiro fator é o fator climático, né? O profeta Ágabo havia profetizado que a Judéia enfrentaria por situações muito difíceis e que teria afetado então toda a vida. Seja como for, o apóstolo Paulo não convida a igreja de Corinto a fazer um diagnóstico da situação, muito ao contrário. O que o apóstolo Paulo encoraja é que os irmãos exercitem a generosidade, né? O que o apóstolo Paulo nos ensina é que a responsabilidade dos crentes em suprir a igreja de Cristo por meio dos recursos dados a cada um dos crentes era uma responsabilidade, né, desses próprios crentes. Deus nos orienta na sua palavra que a responsabilidade por suprir a igreja é dos cristãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz: façam como lhes ordenei, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Esse é o verdadeiro sentido da palavra comunhão. Eu quero explorar isso com você porque isso aqui é muito importante na lição que você estará ministrando, né, lá para os irmãos no próximo domingo. Na carta aos Hebreus nós lemos: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Quero chamar a sua atenção para a expressão repartir com os outros. É a tradução da palavra koinoniel, que também pode ser traduzida como comunhão. Em 2 Coríntios nós lemos: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, 2 Coríntios 8:4. Aqui a palavra koinonel ela aparece traduzida como participar. Em 1 Timóteo nós lemos: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. 1 Timóteo 6:18. A palavra koinonel aparece mais uma vez traduzida como repartir. O que isso nos ensina é que a Bíblia Sagrada aponta para o fato de que não pode haver comunhão sem generosidade. É interessante isso, né? Todos os recursos para suprir a igreja de Cristo, eles já foram disponibilizados, né? Estão em nossas mãos e com isso nós então promovemos a unidade da igreja por meio da generosidade. Como devemos praticar então essa generosidade no âmbito da igreja? A primeira coisa que Paulo nos ensina, e essas lições estão lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, dos versos 5 ao verso 15, você pode ler. A primeira orientação do apóstolo Paulo é que a generosidade deve ser praticada com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Verso 7. Eu acredito que o dízimo é um dever de todo cristão e não deve ser negligenciado. Porque se era um dever sobre a lei dos judeus, né, a lei judaica, muito mais agora que Jesus nos ensina que a nossa justiça deve exceder a justiça dos fariseus e também dos doutores da lei. Entretanto, o apóstolo Paulo recomenda um critério mais amplo para o nosso compromisso, né, para o sustento da igreja. Cada um deve dar conforme o segundo que propõe no seu coração,
segundo a prosperidade que o Senhor tem dado a ele, né? Acredito que Paulo não está desqualificando a prática do dízimo, muito ao contrário, ele entende o dízimo como um patamar já estabelecido de compromisso, né, com a causa de Deus. Entretanto, Paulo nos chama a ter um olhar mais generoso, né, dando assim um novo sentido para o ato de ofertar, sabendo que estamos debaixo do olhar do Senhor, pois ele ama aquele que dá com alegria. Então, contribuir com alegria é contribuir voluntariamente e não como se estivesse sendo obrigado, debaixo de um peso, né, de uma lei que esmaga. Ao contrário, contribuir com alegria é ter consciência do seu privilégio de poder participar e contribuir. Em segundo lugar, a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Olha o que diz o apóstolo Paulo nos versos 8 a 11. Vamos ler? E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente, ao que semeia o pão, ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. Versos 8 a 11. Então precisamos aprender a depender da provisão de Deus, aprender a depender daquele que supre de semente ao que planta, mas também supre de pão aquele que come, né? O que Paulo está ensinando é que toda a criação está debaixo do domínio de Deus. Nós somos criaturas de Deus, portanto estamos debaixo do domínio também do nosso Senhor, do nosso Pai querido. A generosidade promove entre nós a gratidão a Deus. Olha o que Paulo nos ensina nos versos 12 e 13. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros, né? Então a generosidade praticada pela igreja, praticada por você, praticada por mim, gera no coração de todos aqueles que são alvo dessa generosidade, que recebem essas ações de amor e generosidade, um sentimento de gratidão a Deus. É interessante isso, né? Nunca devemos querer roubar esse protagonismo. Ele pertence ao Senhor, porque Deus é quem nos supre. E por último, eu quero compartilhar um último princípio ainda, né? Relacionado agora com a oração, né? Porque a generosidade motiva as nossas orações. Talvez você pergunte, mas por que incluir o tema da generosidade se o nosso assunto aqui é oração? A resposta é o apóstolo Paulo quem nos dá a essa pergunta. No final da passagem que estamos aqui observando, nos versos 13 e 14, nós lemos o seguinte, acompanhe a leitura. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com os outros. Olha agora. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. O que Paulo está nos ensinando é que as nossas orações são alimentadas pelos nossos atos de generosidade. É bonito isso, né? Quer dizer, o que eu desejo com essa abordagem é que as nossas orações elas não sejam apenas alimentadas pelas nossas necessidades, mas, sobretudo, pela nossa generosidade, pela nossa disposição de compartilhar as bênçãos que Deus tem colocado em nossas mãos. Que Deus nos abençoe, uma grande lição para todos nós.